Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Sejam muito bem-vindos mesmo, tá bom? Eu quero já começar agradecendo mais uma vez a vocês, certo? O canal tem crescido, né? Pela bondade de Deus, de pouquinho, é claro, sempre a passos lentos, mas passos firmes, fixos, né? Porque eu sei que quem está chegando aqui se inscrevendo não são pessoas que estão buscando entretenimento, né? Estão buscando bagunça teológica e blá 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 e mão na cabeça, né? Passando a mão na cabecinha, não. São pessoas que estão procurando seriedade, não é? Estão procurando realmente fé reformada confessional, raiz, certo? E opiniões sinceras com relação à situação do mundo, do cristianismo e tudo mais, tá? Então sou muito grato ao apoio de vocês. Vamos continuar espalhando o canal para mais pessoas. Hoje vamos falar de Jesus Cristo, do Evangelho, mas de uma maneira que talvez não agrade a muitas pessoas, tá? Você que está me assistindo, você realmente ama a Jesus? Você vê uma incompatibilidade de Jesus com o que você chama de igreja? Você vê Jesus como sendo amor, enquanto a igreja é mais julgamento e condenação? Será que é assim que você pensa? Então eu quero, né, ajudá-lo a pensar um pouco melhor sobre isso, porque eu sei que há muita dúvida sobre essas questões aqui. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Deem uma opinião sobre a vinheta, tá? Se vocês não gostarem da vinheta, eu posso tirar, certo? Roda a vinheta. Vamos lá então, né, meus queridos? Geralmente, não é, existem muitas críticas contra a igreja de forma geral. As pessoas elas não têm muitas vezes o cuidado de serem específicas e darem nome aos bois, né? Tipo, a denominação A e B, ou então líder A e B, são assim assado, fizeram isso e isso é muito errado, etc. Quando as pessoas começam a criticar, elas atacam a igreja, né? O que é algo muito, assim, temerário, né? Eu tomaria cuidado, porque a igreja é de Cristo, ela não é nossa, né? Então, falar contra a noiva dele, eu não acho que é uma boa ideia, não. Né? Eu não acho que é uma boa ideia, não. Tá? Se alguém viesse falar, não é, querendo denegrir a imagem da minha amada, da minha esposa, ixi, o negócio ia ficar feio, viu? Eu, como ser humano, você se aguentaria, não. Você não daria umas belas de umas bifas, né? Porque, e eu sei que todo mundo ia me entender, né? Porque, entenda, né? A ira ia subir. Né? Agora, pense, né? A igreja é noiva de Cristo. Tá? Então, quer falar, fale de denominações. Denominação A, B, Y, são assim, né? Fizeram isso, aquilo, promovem isso, aquilo, tem uma doutrina errada, etc. Mas da igreja, não. A igreja é de Cristo. Então, tomemos cuidado. Mas, geralmente, quando as pessoas criticam, certas críticas têm fundamento, obviamente, não tem como negar isso. Isso não pode ser omitido. E eu entendo, tá? Eu entendo que muitas vezes, né, o tipo de cristianismo que nós temos hoje dá vazão, né, dá razão, dá margem para as críticas que acontecem do mundo. Ao mesmo tempo, dentre aqueles que criticam a igreja, não é, há aquelas pessoas, existem aquelas pessoas que elas criticam de forma desproporcional e acabam pintando, por exemplo, Cristo e o Evangelho como sendo uma coisa diferente daquilo que é ensinado pela igreja de forma geral. Então, críticas desse tipo. Jesus é amor. Ele estendeu a mão. Ele tratou com carinho. Não é como na igreja. A igreja julga. Por exemplo, uma prática comum nas igrejas antigas é a disciplina que é estendida, né? Que vai desde a exortação da igreja local, dos presbíteros, o afastamento da ceia, até a excomunhão mesmo. E as pessoas acham que isso é terrível. Não, não, como é que pode? Pecadores estão nos julgando, mas Jesus não me julga, ele me entende. Ah, Deus me entende perfeitamente.
São esses homens pecadores, comedores de farinha que estão me julgando e só Deus pode me julgar, tá? Cheio de gente assim. Porém, eu entendo, meus queridos, que quem pensa assim não conhece a Cristo e não conhece a sua palavra. Essas pessoas, pelo que dizem, por suas críticas, elas conheceram um Cristo que é um personagem da cultura popular, da cultura pop. Não é o Cristo bíblico. Conheceram o Cristo dos filmes, dos desenhos, animações, do The Chosen, né? Conheceram Cristo por representações, né? Pela opinião de artistas, de conheceram Cristo assim, não foram até a Escritura e leram de verdade. Pegaram um pedacinho ali, um pedacinho acolá, né? Encararam a Escritura como uma concha de retalhos, então eu vou pegar esse retalhozinho aqui. E para mim é isso que importa, eu vou me focar nisso. E abandonaram todo o conselho de Deus, porque não querem o todo, não é? A visão panorâmica da Bíblia e a leitura honesta e sincera de toda a Escritura para poder conhecer de fato. E aí criaram uma imagem de Cristo na mente delas, uma expectativa sobre igreja na mente delas, que não passam de ídolos, porque não representam de fato quem Cristo é, ou o que ele fez, ou o que é o próprio amor. Hoje em dia, as pessoas falam de amor, mas é um tipo de amor relativista, um amor que é divorciado da verdade, do evangelho, da escritura, um amor que é separado da santidade, da justiça e da ira de Deus. Então, quem tem essa mentalidade, conhecendo Cristo de verdade, vai se chocar e vai se frustrar, porque Cristo, o Filho do Deus vivo, não é o que as pessoas pensam, tá? O que a maioria das pessoas pensa, não é. Por exemplo, as pessoas podem se chocar ao descobrirem, né, palavras de Cristo que são seríssimas. Para quem quer dizer assim, eu vivo pelo que eu penso. Eu penso que eu posso ter liberdade, e Deus me entende, Cristo me entende, o que importa é que eu faço para Ele e Ele me entende. Bem, Mateus, não é? Capítulo 5 fala sobre isso, mas também o capítulo 18. No verso 9, o Senhor Jesus diz assim: E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois seres lançado no fogo do inferno. Vocês entenderam isso? As pessoas que aprenderam que Cristo é esse personagem hippie, bonzinho, fofinho, que aceita como nós, seres humanos, vivemos, lendo isso aqui, em Mateus 18, Mateus 5, ele fala assim também. Mas aqui no capítulo 18 está falando do mesmo jeito, repetindo isso. Podem ficar chocados com isso. Cristo está dizendo, não é para viver o que vocês querem. O compromisso de Cristo com, né, pessoas é para que essas pessoas, segundo o que ele fala em Mateus 16, morram. Abram mão de sua vontade, de quem são. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias, tá? E siga-o. Cristo, ele não aprova a autoafirmação, mas a autonegação. Então, esse Cristo que as pessoas aprenderam a acreditar não é o Cristo bíblico, porque esse da cultura pop é aquele suposto Cristo, não é? Aquele falso Cristo que ensina as pessoas a serem felizes. Olha, sejam felizes. O que importa é ser feliz, é ser realizado. Não, o Cristo, o Filho de Deus, o que é Deus homem, o que morreu na cruz para salvar pecadores, para salvar os eleitos de Deus, para santificar a igreja, para salvar a igreja, é esse aqui, ó, que diz: se o teu ouro te fizer pecar, arranca-o e atira-o, joga-o para longe de ti. Porque melhor é entrar na vida,
ou seja, na vida eterna, com um só olho, do que tendo dois, seres lançado no fogo do inferno. Não é para viver para vocês mesmos. Não é a sua vontade que importa, mas a vontade de Cristo. Então não tem essa de, mas eu me sinto bem assim. Mas eu me realizo assim. Mas eu gosto assim. Não tem essa. O Cristo popular, que é um falso, que é um ídolo, é o Cristo que, tipo, o que importa é a intenção, né? Então me adorem do jeito que vocês quiserem. Tá? Porque o que importa é o que vocês estão dizendo que é a intenção, não é verdade? Porque vocês se sentem melhor cantando assim, fazendo isso no culto. Porque vocês querem se expressar. Eu não vou impedir vocês de se expressarem, não. Então, mas o Cristo bíblico não é assim, não. Ele está dizendo, olha, o que vocês desejam, o que vocês querem, seus planos, seus projetos, suas vontades, tudo isso tem que morrer. Vocês têm que negarem a si mesmos e não se autoafirmarem. Esse é o Cristo bíblico. E esse Cristo, as pessoas não querem. A maioria não quer esse Cristo. De jeito nenhum. Né? E talvez alguns, né, que são evangelicais, que pensam assim, possam agora visualizar em suas mentes, né, aqueles cristãos que eles odeiam, que eles chamam de chatos, julgadores e puritanos e, sabe, e ultraconservadores, que dizem, né, isso, que falam que a vida do cristão tem que ser uma vida de renúncia mesmo, e agora eles estejam bugando porque eles estão vendo, né, basicamente esses cristãos dessas falas de Cristo. Não é engraçado, né? Mas tem mais, tá? Tem mais, tá? Tem mais. Inclusive, meus queridos, para quem fica, mas é porque, sabe, o Cristo é amor, né? E quem tem amor jamais excomungaria ninguém, certo? Ainda em Mateus 18, tá? Vamos saber o que Cristo, né, o verdadeiro, o bíblico, ele diz sobre isso. Vamos saber, certo? O texto já li aqui, né, sobre o verso 9. A partir do verso 15, o Senhor Jesus, depois de falar disso, de renúncia, ele vai falar, né, sobre a questão da disciplina na igreja. Ele já dá a base, o princípio que vai ser usado pelos apóstolos à frente. Ele vai dizer aqui, ó, se o teu irmão, a partir do verso 15, Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Hoje em dia, essa galera casca de ovo, quebra por tudo, né? Tudo. É uns crente de açúcar, não vai pro culto num dia de chuva. Crente de porcelana, né? Tocou, quebrou. É frágil, né? Não aguenta ser repreendido, ser exortado. Quem é você para estar falando assim comigo? Né? Eu não sou pior do que ninguém. Gente complexada, né? Aí, verso 16. Mas se não te ouvir, se este que errou, que você chama de irmão, que é seu irmão, em Cristo ali, tá lá na igreja. Mas se não te ouvir, né? O que é muito comum hoje, né? Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada, né? Veja, olha, Cristo está ensinando que nós não devemos confiar, né? O Cristo moderninho, o Cristo woke, que as pessoas gostam, não é? Ele ensina, não julguem, não julguem, né? Um Cristo meio afeminado, né? Não julguem jamais, por favor, né? Poxa, aqui ele está ensinando a não confiar. Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas testemunhas, ou seja, não tem que acreditar na palavra de uma pessoa, de uma testemunha só. E ele está repetindo aqui um princípio da lei, tá? A lei ensina isso também. Não é uma pessoa só que vai determinar a verdade, ou que vai estabelecer a verdade. Ele está dizendo assim, olha, pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Esse princípio é tão rico e tão importante, né, que é desprezado hoje, que até quando pensamos em outra situação, por exemplo, confessionalidade, até isso, né?
Até com relação, por exemplo, a um caminho para seguirmos como uma opção teológica, não é uma pessoa que determina isso, mas uma multidão de conselheiros. Não é uma pessoa que determina isso. Tanto é, meus queridos, que, por exemplo, uma confissão de fé não é simplesmente, tipo, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a confissão de fé, a confissão de fé belga, né, que eu subscrevo, Guy Debray foi o autor, né? Pastor reformado. Mas a confissão de fé que ele escreveu, né, para defender a igreja, tá? E para ensinar a doutrina verdadeira e provar que reformados não eram iguais aos anabatistas e não estavam inventando doutrina nova, nem uma igreja nova, nem uma religião nova, não é? Essa confissão de fé, ela foi avaliada e pela multidão de conselheiros das igrejas reformadas foi recebida. Não foi tipo assim, Guy Debray escreveu, eu determino que a partir de agora essa será a expressão de fé de vocês. De jeito nenhum. As igrejas analisaram, as igrejas avaliaram, isto é, a multidão de conselheiros, e então, pela palavra, aqui no caso, né, não somente de 2 ou 3, mas de muitas testemunhas, tudo foi estabelecido. Assim como os demais documentos reformados, que muitos foram elaborados já também em Assembleia, como pensando na Assembleia de Westminster, ou os cânones de Dort. Né? Então, é um princípio claro, né? Mas a galera de hoje tem dificuldade, porque as pessoas acham que os indivíduos eles têm o direito de dizer o que é e o que não é. Tá? Eu não sou ninguém, eu sou um Zé, limitado, pobre, não é? Em todos os aspectos, no sentido, eu sou pobre, né? Em todos os aspectos, né? Eu não sou um grande intelectual, eu não sou uma pessoa que tem posses, eu sou uma pessoa comum, né? Eu não sou destacado, eu vou morrer sem ser conhecido pela maioria das pessoas. Meu nome não estará na calçada da fama. Para o mundo eu serei um anônimo. Eu serei conhecido, não é, para minha família, para a congregação que eu pastoreio, não é, essa e a que já foi, talvez outra, se Deus quiser, e poucos irmãos que me seguem aqui no YouTube. É simplesmente isso, entendeu? O nome de Ademir não vai estar. Né? Meu nome não vai ser conhecido como o nome de Calvino. Deus usou ele para fazer uma coisa grande, né? Deus está me usando nesse tempo para fazer algo também que é mais local. Não é uma coisa que tem relevância para o mundo inteiro. Nem vai mudar a cultura. E eu, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não tenho que ser um grande na história. Eu não tenho que ser um gigante na história. Não interessa, não. O que importa é que isso seja exaltado. Na verdade, tá tudo bem. Mas a galera de hoje acha que eu. É o que eu estou dizendo. Eu prefiro olhar para o passado e me submeter, sim, né, com certeza, ao que eu aprendo dos irmãos que vieram antes de mim. Né? Porque, afinal de contas, a igreja é tudo isso, não é somente eu. Tá? Mas continuando, Cristo, o Cristo que as pessoas não gostam, que é o Cristo bíblico, né? Verso 17. E se não te escutar, dize-o à igreja, né? Quando ele fala isso para dizer à igreja, veja que a igreja já agiu. Como? Duas ou três testemunhas. Mas quando ele usa a expressão à igreja, ele está se referindo realmente à liderança, aos presbíteros, né? Essa é a compreensão. Então, e se não os escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Ou seja, considera-o como alguém de fora. Não como alguém que é irmão e que faz parte do grupo, mas como alguém de fora, tá? Vocês têm que excluir essa pessoa. Exclusão? Cristo falando em exclusão? Esse é o Cristo bíblico. Esse é o Cristo bíblico. O único Cristo verdadeiro. Esse Cristo aí, não é popular, ele é um ídolo. Ele não é filho de Deus. E ele não salva, tá? Esse ídolo que as pessoas buscam, que chamam de Cristo Jesus também, mas que não tem essas características, que não é esse que a Bíblia ensina, é um ídolo. E quem seguir ele aí não vai ser salvo, não, tá? Só um alerta. Só um alerta. Ídolos não salvam, só o Cristo verdadeiro salva, tá? Só um alerta. Só um alerta para vocês, tá? Mas tem mais, tem mais, tem mais. Né? O Cristo moderno, o Cristo ah, das emoções, o Cristo popular, o Cristo legalzinho, ele jamais, né, esse Cristo aí que as pessoas querem, ele jamais confrontaria ninguém publicamente. E jamais usaria palavras duras, não é? Que pudesse causar constrangimento e até humilhação. Ele jamais faria isso. Ah,
Esse Cristo que as pessoas buscam hoje, ele é muito dócil. Ah, ele é muito dócil. Ele é muito delicado no falar. Ele é delicado demais. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e lemos sobre o Cristo verdadeiro, Mateus 23, eu só vou ler um versículo, mas vocês podem ler todo o capítulo e notar como que Cristo publicamente fala com os fariseus. Hoje em dia, não é? Não pode. Tem que tomar cuidado com a ética pastoral. Um pastor não deve agir assim. O pastor não deve agir assado. Mas o pastor, que nos dá o exemplo, olha como ele agiu. Falando com hipócritas, ele não ficou agindo como um político. Verso 27 de Mateus 23. Isso é em público, tá? É só ler o contexto. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele não estava falando num grupinho fechado somente para seus discípulos. Ele estava falando na cara dos fariseus isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Misericórdia, mas como é que pode? Esse, esse aí é Jesus? Mas por que ele não é politicamente correto? Como é que Jesus pode ser assim? Ele falar abertamente chamando hipócritas de hipócritas, né? O Cristo que as pessoas gostam hoje não é esse, não. O Cristo que as pessoas gostam hoje é um político, é um cara político, tá? É um cara wokezão mesmo. É um cara que sinaliza virtudes o tempo todo. O Cristo bíblico não é assim. Ele não nos ensinou a ficarmos calados diante da mentira. Porque hipocrisia é mentira, tá? Ele não nos ensinou a ficarmos assim. Mas chamou os hipócritas, os mentirosos, os falsos religiosos de sepulcros caiados. Por fora, todos pintadinhos. Você nem imagina que há podridão, porque tá tudo bonitinho, né? Largou cal em tudo, tudo branquinho. Quando você abre, não é? Só tem podridão dentro. Imundícia. É assim que ele trata. Lamento, mas esse Cristo aqui é o bíblico, que é o verdadeiro, ele pode frustrar muita gente, tá? Muita gente cheirosa que se acha cristã, de verdade, né? Ah, uma vez que eu já citei, né, Mateus 18, sobre Jesus ensinando, né, como que deve ser na igreja a questão da disciplina, que é até excluir, ou seja, excomungar. Excomunhão é isso, é exclusão. Né? Os apóstolos que aprenderam com Cristo, que aplicavam a doutrina de Cristo, também fizeram isso, né? Muito mais de uma vez. Por exemplo, Paulo, né, quando escreve aos Coríntios, também em outras cartas ele também fala sobre isso, mas esse é um texto bem conhecido, né? Quando Paulo sabe da promiscuidade acontecendo dentro da igreja, ele ordena aos Coríntios: seja, verso 5, capítulo 5, verso 5, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele está mandando aqui excomungar o dito cujo. Né? É o que a Bíblia ensina, irmãos. E mais, né? Por exemplo, João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 19 a 20, para quem saiu da igreja. Porque hoje é comum, né? Igreja é um clube social para as pessoas. Igreja é mais uma religião, como qualquer outra. Uh, então, obviamente, eu não devo julgar se uma pessoa saiu da igreja. É, não sentiu bem aqui, vai sentir bem em outro lugar. Né? Mas a questão de igreja não é sentir bem. Não é sentir bem, né? Quando se crê em Cristo e se faz parte do seu povo, do seu corpo que é a igreja, você está ali pela verdade, por Cristo, né? E não porque você quer sentir bem simplesmente. A guerra não é para isso, não. Não é um ambiente para te dar boas sensações. Isso vai acontecer, mas tem a ver com a sua fé em Cristo, não com o que é proporcionado no ambiente, não. Tá? Eu acho que é em nome disso que as pessoas às vezes ficam climatizando a igreja, né? É, não é que é ruim ter conforto, não, mas tem gente que exagera um pouquinho, tá? Né? Na hora da oração.
bota uma luz média ou apaga. Entende? E faz coisinhas para que as pessoas tenham boas sensações emocionais e saiam de lá todas, né? Ai, ai. Olha o que João fala sobre quem saiu da igreja. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Até o verso 19. Então, irmãos, isso aqui é só um resumo, citando apenas poucos textos, tanto dos evangelhos como também de cartas, para os irmãos entenderem, né, que Cristo não é o que as pessoas acham. Tá? Ele não é esse bobinho que não tem autoridade, que passa a mão na cabeça de gente que não quer nada, né, que não tem seriedade, que não dá para você respeitar. Ele é o eterno Filho de Deus, Rei glorioso, exaltado. E que antes da sua morte nos ensinou isso. E agora sabemos que ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Então é um recado para a geração evangélica Nutella. Parem de brincar com Cristo. Busquem o Cristo bíblico, não esse Jesus fresco que vocês inventaram. Que foi ensinado nessas musiquinhas gospel desde criança. Vão para a Escritura. Vão para a Escritura. Cristo não é representado pelos atores. Cristo não é representado por séries, por desenhinhos, bobinhos e fofinhos. Não. Ele é o eterno e glorioso Filho de Deus e Rei eterno. Então, cuidado com isso. Tá? Porque ídolo não salva ninguém. Se vocês estão criando um Cristo que é diferente desse, então isto que vocês estão criando é um ídolo. E esse ídolo não morreu para salvar ninguém. E esse ídolo não salvará. Só o Cristo verdadeiro salva. Eu espero que a reflexão tenha sido de bom tamanho para vocês. Pensem bem sobre isso, comentem, não é, o que vocês acham também. E, claro, compartilhem. De repente vocês têm conhecidos, né, pessoas que vocês realmente ou têm uma proximidade, ou familiares ou amigos, ou até membros de igreja mesmo, que vocês sabem que acabam entendendo Cristo dessa maneira, tão mais liberal, tão mais hippie, tão mais woke, tão mais progressista. Compartilhem isso para que essas pessoas possam refletir também, porque isso é muito sério. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem, de fato, espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.